Tolerância, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Essa é uma questão antiga que vem à modernidade, na secularização, enfim, e a partir disso nós enfrentamos hoje um mundo cada vez mais complexo. A minha pergunta anterior foi sobre a questão se o Estado tem alguns direitos, a Constituição estabelece que eu tenho direito à livre manifestação do meu pensamento, etc. O Rio Grande do Sul foi palco, pode ajudá-los na discussão ou não, foi palco há pouco tempo dessa discussão. Uma juíza determinou, enfim, que os casamentos entre casais homoafetivos fosse feita num CTG, enfim. E a turma do CTG disse não, porque as convenções internas do CTG não permitem que haja esse tipo, né, de relações, enfim. Aí se disse que os CTGs no Rio Grande do Sul eram intolerantes. A pergunta que eu fiz num texto à época perguntava se era possível fazer um despacho de macumba, por exemplo, dentro da igreja católica ou vice-versa, ou pedir para uma igreja, para um pastor de uma igreja pentecostal, que é contra as uniões homoafetivas, que se ele fosse obrigado por lei, por uma decisão judicial, por exemplo, a casar um homem com homem ou mulher com mulher. Ele poderia ser obrigado a isso para ele ser tolerante? É nesse contexto a minha pergunta para vocês. Drayton, pode começar então. Eu vou retomar um tema mencionado por ti antes, que é o tema da secularização. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso também. Na medida em que a fundamentação das normas do Estado secular não é mais uma fundamentação religiosa, mas ela está numa outra matriz, na matriz do imanente, do aquém, prescindindo do além. Quando houve essa passagem, estruturalmente alguns elementos da fundamentação religiosa, teológica, foram mantidos. E às vezes o Estado, ele também assume uma configuração religiosa implícita, querendo impor determinadas condutas que são residuais de uma era teológica. Então, isso eu estou dizendo para apoiar a tua tese, vamos dizer assim, que quando às vezes o Estado quer obrigar o cidadão a fazer determinadas coisas, o Sérgio não disse, mas seria como dizer assim, agora tu estás sendo obrigado a ser espontâneo. Né? Né? Eu pegaria a questão por um outro lado. Veja, Freud inventou um método de tratamento do sujeito moderno, que é a psicanálise. E ele, para poder fazer isso, como parte do seu método, há um pressuposto de que ao receber alguém, ele deve ouvir a pessoa, saber da vida da pessoa e se abster de qualquer julgamento sobre a pessoa, moral, ideológico, de qualquer tipo. Porque isso é a condição que a pessoa possa falar realmente do que ela pensa, como ela sente, como ela vive, como lhe aconteceu. Né? Veja, então há uma abstenção do julgamento. Abstinência. É uma da face da abstinência do psicanalista. Será que essa mesma posição seria cabível na vida pública, na vida em sociedade? Não. 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 Bom, então, no caso, há coisas que me parece que são de foro íntimo, o Estado não deve se meter. Né? Então, vamos dizer assim, quando isso é um legado que nós temos importante do Código Napoleônico, essa separação, e o estabelecimento da vida privada e da vida pública, essa distância, que quando isso não aconteceu, em alguns países, algumas nações, em que o Estado se mete na vida privada, né, se arvora nesse direito. Ele vira quase um Estado teológico. Teológico. Né? Então, eu acho que isso seria um discriminador,
também entre uma instituição que tem o seu funcionamento, tem as suas crenças, tem o seu sistema de valores. Por exemplo, o CTG. Não dá para obrigar o CTG a fazer ou dá para obrigar? Não, eu acho que foi uma decisão infeliz. Infeliz. Não porque seja CTG, claro. Dá para fazer, depende de qualquer cultura. Qualquer cultura. Claro, não foi uma decisão adequada porque criou, na verdade, digamos, um áspero debate, né? Um mal-estar. Não creio que tenha sido. Aliás, esse politicamente correto tem momentos que ele fica intolerante. Fica intolerante, né? O Scliar me contou uma vez que foi dar aula nos Estados Unidos e o diretor da universidade chamou e disse assim: em nenhuma hipótese, olhe para qualquer aluna, olhe em direção ao infinito. Porque você poderá sofrer um processo, se olhar para um aluno, perguntar, dizer, oi, tudo bem? Poderá sofrer um processo de assédio sexual. Isso o diretor da instituição, não me lembro agora, uma das grandes universidades americanas. Sim. Mas chegamos ao limite. Mas o que eu queria perguntar, já que estou aqui com juristas, deixa eu fazer uma pergunta também, é se sem agora falando em termos gerais, sem esse, digamos, vá lá, o termo tacão do Estado, Isso. Porque a questão digamos, ética, a gente viveu aqui no Brasil, eu sou mais velho aqui, me lembro, vivia-se certamente sob o império de uma ética cristã, né? Uma ética, enfim, forte, intensa. Por exemplo, a gente podia dormir de portas e janelas abertas sem naturalmente ter grades na rua até os anos 60 ou 50 pelo menos. A derrocada dessa ética cristã, que foi uma derrocada, a substituição por uma ética laica ou secular não exige exatamente uma imposição férrea do Estado para que ela possa, enfim, substituir. E exatamente esse vácuo criado, especialmente após a redemocratização, não teria sido ela a causa, ou uma das causas, da crescente criminalidade que não pode ser apontada apenas do ponto de vista econômico. Ou estrutural, simplesmente. Ou estrutural, exatamente. Ou da corrupção desenfreada. Eu pergunto o seguinte, com que se substitui a ética cristã? Como se substitui? O Drayton, bola picando para você. Um elemento da tradição teológica cristã é a consciência como elemento limitador. Não só uma instância externa que me pune, mas a consciência como esse elemento interno que me restringe, vamos dizer assim, que não permite que eu haja de qualquer maneira. Tanto é que se fala, no contexto cristão, da intenção, já se peca por ter a intenção de pecar. Então, quando se prescinde dessa esfera de fundamentação, temos perdas. E uma perda é essa. Agora o controle vai ser meramente externo. Então só que esse controle externo ele fracassa. Perdemos a esfera da fundamentação que está o Buzilis, né? Na esfera da fundamentação. Na esfera da fundamentação. Então, eu não consegui transferir esse elemento limitador tranquilamente para um aspecto externo sem perdas. Perfeito. Por exemplo, o processo de corrupção e a violência que está escancarado tem que ter algo que está para fora simplesmente de dizer, isso é um problema da estrutura, assim, uma resposta meio russoniana, chata, russoniana, que aí ninguém é responsável mesmo, né? Quer dizer, e autores que distinguem entre culpa e vergonha. A culpa seria esse elemento interno e a vergonha é um elemento externo. Então, eu só percebo que transgredi quando fui pego por outro. Mas a minha consciência, ela está anestesiada. Ela não acusa. Quando a gente diz que o fulano perdeu, inclusive, o pudor na corrupção. Nem pudor tem mais. Sim. Então, nem vergonha. Tem mais. Então, eu não quero dizer que o movimento de secularização só trouxe vantagens. Tanto é que agora um sociólogo austríaco que vive nos Estados Unidos, que é o Peter Berger, está falando agora da dessecularização e o Habermas escreveu agora o último livro do Habermas, que é o Pensamento Pós-Metafísico 2, é sobre a vitalidade do religioso. Uma espécie de recuperação do religioso traduzido numa matriz secular.
Mas ele não jogou a criança fora com a... Com a bacia, né? Com a água. Acho que nós estamos discutindo aqui é a degradação que nós assistimos da dimensão da alteridade. Né? E, claro, temos que nos perguntar, mas isso é devido ao quê? Né? Vamos dizer assim, a construção da noção de consistência do outro é um longo processo, é um processo formativo, é um processo educativo. Né? Seja na dimensão religiosa, claro, as religiões são importantes na constituição da consistência do outro, porque elas os monoteísmos estão calcados nisso, né? Vamos dizer assim, que há um outro que é consistente. Me parece que o terceiro mundo, o Brasil no caso, a América Latina, está na frente dos países do centro, nesse aspecto. Na frente no quê? Nós somos o futuro da Europa. Né? Isso que assusta os europeus, que o que está se passando aqui logo vai chegar lá. Ou seja, que as sanções que a religião impunha pela falta moral, pelo pecado, essas sanções caíram. Né? Não há mais sanções subjetivas. Só existem as sanções positivas, mas se não for pego, não há sanção. Né? Ou seja, que o outro não conta. Né? Por isso cai a vergonha, né? Porque eu tenho vergonha à frente do outro. Né? Claro. Se o outro não conta, cai a vergonha. Né? Então... Cai o véu. Eu acho que essa é uma dimensão séria, muito séria, que a gente tem que pensar. Né? Então, essa questão que o Sérgio levanta, ele levanta bem, e que o Habermas agora está retomando de algum modo, veja agora, nesses tempos em que está se falando da corrupção, e aí o engraçado que seguir a lei e a Constituição passa a ser um ato não suficiente para alguns setores. Então, algumas autoridades querem moralizar o direito. Por exemplo, se a Constituição te dá o direito de você silenciar, ou seja, não de autoincriminar, vem alguém, por exemplo, um procurador da República e diz isso é imoral, porque você não tem o direito ao silêncio, porque isto é contra a moralidade. Eu disse, não, eu estou só com a Constituição do meu lado, o cara poderia responder assim, mas de certo modo tem a ver com essa questão. Ou seja, paradoxalmente, um discurso moralizante vem para tentar fechar esses gaps. Já que nós não podemos mais recorrer à moral cristã, Isso. no Estado laico, nós temos que introduzir moral no direito. Moral no direito. Aí moralizamos o direito, o que é absolutamente perigoso, porque de que lugar? Por isso que o Habermas diz valores. Valores são contingenciais, de onde você tira isso, né? Quando a gente diz, que bons eram os valores. Quais os valores, cara pálida? Vamos agora para um rápido intervalo, vamos para o último bloco. Vamos continuar falando sobre tolerância e seus desdobramentos no direito. Seja tolerante, portanto, espere a volta da gente.